que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Vamos orar mais uma vez, para que o Senhor ilumine o nosso entendimento, nosso coração. Lembrando que o livro de Salmos é uma oração, são os livros de oração. E esse é um salmo de Davi, no qual ele ora ao Senhor. Pai, nós nos colocamos diante da sua presença mais uma vez nessa noite, agora diante da sua palavra, na certeza de que o Senhor nos ouve, na certeza de que o Senhor já está conosco, na certeza de que já fomos tocados pelos cânticos de louvor, cânticos espirituais, já fomos tocados pela sua palavra, já declaramos a nossa fé em Ti, já fizemos muitas coisas, Senhor, já confessamos até inclusive os nossos pecados, mas agora, como centro do culto, o momento da exposição da Tua palavra, nós pedimos mais uma vez que o Senhor nos dê entendimento, abertura de coração, para que essa palavra penetre nas nossas vidas, como uma espada de dois gumes, que separa juntas e medula. Senhor, nosso Deus e Pai, é assim que Teu povo se coloca em reverência, em humildade, diante da Sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, semana passada, como eu disse, nós demos início a uma série de mensagens que vai cobrir todo o nosso mês de janeiro. Acredito que alguns já tenham recebido uma porção da palavra do Senhor, já tenham recebido uma palavra de Deus nesse começo do ano. Talvez você já até recebeu um direcionamento específico de Deus para a sua vida. Eu preciso tomar uma decisão importante e o Senhor está falando comigo agora, no começo de 2026. Isso é muito importante. Começos de ano são importantes, e nós estamos falando do que nós precisamos levar na nossa mala, como se nós estivéssemos fazendo uma mala para uma viagem. Muitos de nós viajamos no mês de janeiro, e nós já colocamos algumas coisas nela no domingo passado. Os irmãos se lembram do que nós colocamos na mala no domingo passado? Sim? Pode balançar com a cabeça. Sim? No domingo passado nós trabalhamos como nós precisamos exercitar a dependência no Senhor, colocando Deus nos nossos propósitos para o ano de 2026, colocando Deus como governador dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, como alguém, melhor dizendo, que é como Moisés naquele texto de Êxodo que lemos no domingo passado. Moisés entendeu que ele não podia caminhar numa terra árida, num deserto, sem a presença de Deus, muito menos guiar um povo num deserto cheio de periculosidades, cheio de artimanhas, cheio de problemas. Moisés entendeu isso, nós entendemos isso, e eu creio que é assim que nós viveremos ao longo do nosso ano. Mas hoje eu queria trabalhar uma segunda coisa que você não pode deixar de colocar na sua mala quando você estiver fazendo. Eu espero que você já esteja fazendo a sua mala para 2026. Um bom ano não começa sem planejamento, irmãos, e isso é muito importante. Planejamentos, sonhos, propósitos, objetivos nutrem o nosso ano, nutrem a didática do nosso ano, como nós viveremos o nosso ano. E ao final dele, quando nós estabelecemos planejamentos, projetos e sonhos, objetivos, nós conseguiremos perceber se Deus fez a vontade dele e se essa vontade ela foi um pouquinho diferente daquilo que nós tínhamos planejado. Mas se nós vivermos como cantor famoso brasileiro, Zeca Pagodinho nos ensina, deixa a vida me levar, a vida leva eu,
talvez ao final do ano nós não saberemos e não conseguiremos perceber se Deus teve ou não interferências no nosso ano, se Deus operou ou não e se Ele mudou rotas segundo a sua vontade. Então, nós precisamos, como alguém que faz malas, nos preparar para 2026 e não simplesmente começar 2026 empurrados, como um corredor que é empurrado no começo da corrida e já começa a corrida tropeçando e já perde muito daquilo que ele poderia executar ao decorrer da sua jornada. Sendo assim, gostaria de trazer algo para os irmãos nessa noite, algo que com certeza será o combustível do seu ano de 2026, algo que não somente é o combustível do ano de 2026, mas algo que, se nós não tivermos bem estabelecido na nossa vida e no nosso coração, e não tivermos depositado isso que nós falaremos hoje no lugar certo, nós não teremos combustível para terminar 2026 da forma com que Deus deseja que nós terminemos. Assim como nós não teremos combustível para terminar a nossa vida como Deus deseja que nós terminemos. E eu quero falar hoje sobre esperança. Esperança. É isso que eu quero que você pense, medite, e é isso que eu quero que você guarde na sua mala no ano de 2026. Irmãos, não é novidade para ninguém que nós passamos por momentos de dificuldade durante a nossa vida. Você conhece algum irmão da igreja que está passando por um problema de saúde? Nós oramos por isso durante a nossa semana de oração. Você conhece pessoas que você já teve que ajudar, talvez financeiramente. Você conhece casais que estiveram à beira de um divórcio e você precisou de um conselho, dar um conselho. Ou você mesmo já enfrentou essas turbulências da vida. É bem verdade que no mundo que jaz no maligno, e isso não é o pastor Gustavo que está dizendo, é a palavra de Deus, nós vamos experimentar tudo aquilo que esse mundo debaixo do maligno pode oferecer. Nós não estamos blindados, mesmo que tenhamos, como Efésios 6 vai dizer, o escudo da fé, para nos defender dos dardos, das dificuldades, dos problemas e do mal que habita nesse mundo, mas a Bíblia em nenhum momento vai dizer que esses dardos não vão ser arremessados contra a nossa vida. Alguém já leu um texto assim na Escritura? O crente, o cristão, pode ficar despreocupado, porque não sofrerá e não passará por dificuldades, ele ficará isento delas como bônus, como premiação, por ter sido um bom crente, um bom filho de Deus ao longo da vida. Não é assim que funciona, irmãos. Infelizmente, eu também gostaria muito de que fosse assim que funcionasse. Mas é interessante nós percebermos e nos lembrarmos que essas corrupções, esse maligno, ele toca de alguma forma, mesmo que de forma muito sensível, em todas as esferas da nossa sociedade, inclusive na qual nós fazemos parte. Ele toca tanto naquilo que está à parte de nós, ou seja, de fora da igreja, de fora do nosso corpo, daquilo que nós experimentamos, daquilo que nós estamos envolvidos, o contexto, o social, a política, a cultura, a nossa casa, os nossos relacionamentos, mas ele toca também, e para mim esse é o maior dilema enquanto nós estamos vivos nesse corpo, ele toca muito com opressão, com influência, aquilo que existe dentro de nós, nosso coração. E nós sofremos dobrado. Se nós sofremos com aquilo que o maligno toca de fora, nós sofremos com a influência que existe interna, uma influência que transborda através de nós. E isso muitas vezes causa dor, causa ansiedade, tira o nosso sono à noite, nos enche de preocupação, nos enche de tristezas, e muitas vezes nós respondemos da forma equivocada. Caos dentro das nossas emoções, caos dentro das nossas convicções. Quantas vezes ao longo da vida você mudou de ideia? E quando mudou de ideia, você olhou para trás e falou: poxa vida, como é que eu pude tomar aquela decisão há 10 anos atrás? Hoje eu nunca tomaria aquela decisão. Como é que eu pude responder o meu filho daquela forma? Hoje, depois de alguns anos sendo pai, sendo mãe, eu nunca faria dessa forma. Como é que eu pude exigir algo que hoje eu percebo que é difícil, até para mim? Isso muitas vezes aflige o nosso coração, tira a nossa noite de sono, porque por vezes nós somos presos a essas decisões do passado.
como nós mudamos ao longo das eras e como a cada era, a cada etapa, a cada século, nós experimentamos um mal diferente, ou o mesmo mal disfarçado de outras facetas, tanto no aspecto social, humano, natural que nós vivemos. Irmãos, de fato, inevitavelmente, eu e você viveremos problemas, adversidades e dificuldades em 2026. Mas pastor, você está sendo muito pessimista. Não é o pastor. A Bíblia vai nos mostrar, a Bíblia vai nos ensinar. E algo que eu aprendi com as Escrituras, depois de estudar, por alguns anos, preciso estudar até mais anos, mas por alguns anos me dedicando e estudando a Escritura, é que a Bíblia ela não é nem pessimista, nem otimista, a Bíblia é realista. E isso é sensacional. Você terá palavras que vão te trazer perspectivas novas, o novo de Deus, nova criatura, nova vida, nova essência, coisas maravilhosas, um futuro glorioso, uma herança, uma coroa, mas ao mesmo tempo um mundo que jaz no maligno, o pecado que confronta a nossa vida. É um paradigma dentro da Bíblia, dentro do texto das Escrituras, que nos faz simplesmente refletir acerca de algo que não é nem otimista, nem pessimista, mas é realista. A Escritura é muito realista. Calvino vai dizer que este mundo não é outra coisa senão um vasto teatro de misérias. É assim que João Calvino define o mundo em que nós estamos inseridos, o mundo em que nós vivemos. E ao longo dessa nossa caminhada da fé, nós somos impelidos, estimulados e até ordenados a clamar a Deus por socorro. A Bíblia vai nos incentivar a clamar a Deus por socorro em meio às erupções cotidianas na nossa história. E é exatamente isso que o salmista faz no Salmo de número 40. É um salmo de Davi. Davi está clamando por socorro em meio às adversidades da sua vida. A gente não sabe qual é o contexto do número 40 do Salmo, mas a gente bem sabe que Davi passou por inúmeras problemáticas ao longo da sua história dentro da narrativa bíblica, como perseguições, ameaças de mortes, problemas dentro dos seus relacionamentos entre homem e mulher, eu não preciso citar isso, os irmãos sabem, problemas como rei, de um rei para com seus súditos, problemas com inimigos, dilemas financeiros, questões governamentais, questões políticas e muitas outras adversidades dentro da vida de um rapaz que começou o seu reinado ainda jovem, foi chamado jovem e reinou também jovem. Nós não sabemos o que de fato Davi experimentou, mas nós percebemos que nesse salmo, o Salmo 40 que nós lemos, no primeiro versículo, nós temos uma verdade acerca de como Davi enfrentou um momento de angústia extrema que ele estava passando dentro do seu contexto de vida. Então, em primeiro lugar, quero trazer um primeiro ponto, um primeiro princípio, olhando para o texto do Salmo 40, olhando para como Davi enxergou a sua angústia e respondeu à sua angústia. Em primeiro lugar, Davi grita por socorro. Versículo de número 1. Eu optei pela NVI, falei para os irmãos no começo da nossa pregação, e você vai entender o porquê agora. Ele vai dizer o seguinte, na NVI: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ouviu o meu grito de socorro. Bom, a NVI, ela faz uma tradução parecida com aquilo que o jogo de palavras hebraico, no original, vai fazer aqui nesse texto. Nós sabemos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e esse jogo de palavras é muito interessante, porque ele expressa uma tradução diferente do que, por exemplo, a ARA. Se você tem a ARA na sua mão, ao meio da revista atualizada, ela vai dizer o seguinte: eu esperei confiadamente, ou esperei pacientemente no Senhor. É isso que a ARA vai dizer. Mas é muito interessante o que esse texto está querendo dizer e como o hebraico traduz essa expressão. É uma expressão composta por dois elementos principais. Kavokivit, vou explicar, não estou citando hebraico só para falar que assim, a gente sabe ler não. Kavokivit, percebe que eles têm uma sonoridade muito semelhante, é a mesma palavra. O hebraico está fazendo uma repetição da mesma palavra, é como se ele estivesse dizendo: eu esperei esperando.
É isso que o texto está dizendo. Isso no hebraico é o que nós chamamos de infinitivo absoluto, ou seja, o hebraico está dizendo, a poesia hebraica está querendo mostrar que existe uma preocupação com esse termo, e ele está dando uma ênfase. Não é somente que Davi vai dizer ao Senhor que ele esperou pacientemente, esperou pacificamente, deitou na rede, deitou na cama, sentou na poltrona e falou: Senhor, eu esperei no Senhor, eu esperei de forma passiva. Não, o hebraico está trazendo uma intensidade que dá a sensação de que o salmista não apenas esperou pacientemente ou de forma passiva, pelo contrário, a sensação que dá é que Davi, de forma ativa, ele, enquanto grita por socorro, em meio à angústia, ele deposita literalmente a sua esperança no Senhor, num movimento muito mais ativo do que passivo. Está dando para entender? Sabe o que isso me faz pensar, irmãos? Às vezes, o sentimento imediato não vai ser paz no seu coração. Não fique esperando por isso, e não pense que por você ser um cristão, você sendo crente, você vai ter paz em todas as circunstâncias, e que se você não tiver paz é porque você está com falta de fé. Não é bem assim que a palavra de Deus vai nos ensinar. Esperar no Senhor nem sempre é sinônimo de calmaria, ou inteligência emocional, uma palavra que está muito famosa hoje em dia, né? Se você reage de uma forma que não é temperada, você não tem inteligência emocional. Mas quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo Davi gritando por socorro, e para esperar no Senhor, ele precisa de forma ativa, assim como a NVI traduziu, depositar, colocar a sua esperança literalmente no Senhor, em meio à sua aflição. É como se Davi estivesse gritando: Senhor, me socorre, e eu só posso depositar a expectativa de uma transformação da minha angústia em alegria no Senhor, em Ti. Por isso eu prefiro a NVI nesse texto. Às vezes esperar no Senhor vai ser você desesperado, em crise, triste, ansioso e lamentando, mas depositando tudo isso no único lugar que faz sentido você depositar, em Deus. Porque se nós reagimos com todo esse sentimento que eu acabei de citar, com todas essas nuances, mas nós depositamos tudo isso em qualquer outro lugar, senão no Senhor, aqui isso tudo não vai render absolutamente nada de juro para voltar para nós. Não terá benefício quase que nenhum. Alguns vão dizer, principalmente psicólogos: olha, desabafa, é bom desabafar, é bom botar para fora. Eu concordo, porque lá em Minas, talvez os irmãos saibam, alguém que já foi para Minas, conhece mineiro, sabe que o mineiro, principalmente do tempo antigo, principalmente o homem, ele era incentivado pelo seu pai, pela sua mãe, a não dizer o que ele estava sentindo. Então quando você vai em roças, pessoas de fazenda, pessoas da zona rural, eles são homens brutos. Daí nasceu a expressão: homem não chora, homem não manifesta o sentimento, homem não diz que está feliz, está triste, está decepcionado, homem não chora na frente dos outros, e por aí vai, essas falácias, né? E aí esses homens hoje em dia, depois de velhos, precisam fazer muitas vezes terapia, de fato, precisam ser incentivados a dizer, a falar, a esboçar sentimentos. Mas a palavra do Senhor vai dizer que existe um lugar, meu irmão e minha irmã, onde o seu clamor, onde o seu sentimento, ele não é simplesmente valorizado ou ouvido, mas ele é respondido. Ele é respondido e ele pode ser transformado, o lugar de esperança, o lugar de depósito de toda a nossa dependência, o próprio Deus. O salmista precisou dar uma resposta ao que ele estava vivendo. Ele precisou contra-atacar a angústia de forma certa. Quando depositamos a nossa esperança no lugar errado, e esse lugar geralmente é em nós mesmos, nós encontramos apenas mais angústia. Nós atacamos a angústia de forma errada e nós encontramos mais angústia. Quer ver? Tem alguém te perseguindo no trabalho,
e essa pessoa está atrapalhando o seu dia, está tirando sua noite de sono. Você tem objetivos, tem projetos, você quer uma promoção, você quer algo novo, quer de fato experimentar o seu trabalho, se desenvolver no seu trabalho, e essa pessoa está de fato como um carrapato grudado em você, que é o seu mal. Qual que seria o movimento natural nosso, quando nós depositamos a nossa esperança do fim da nossa angústia em nós mesmos? Eu preciso resolver com esse cara, ou eu vou puxar o tapete dele, ou eu vou difamar ele na empresa, ou, se tudo perdurar e isso não se resolver, até nas vias de fato eu saio com ele. E o que vai acontecer? Essa angústia, esse sentimento, essa dor que você e eu, que nós sentíamos por estarmos sendo oprimidos, ela vai se multiplicar. Talvez não na sua vida, mas na vida dele, na vida do outro. E se multiplica na vida do outro, nós, como discípulos de Jesus, nós vamos sofrer. Nós também vamos padecer. Percebe que quando nós depositamos a nossa esperança, a esperança da resolução das nossas angústias, das nossas tristezas, daquilo que nos assola e vai nos assolar em 2026, quando nós depositamos tudo isso em nós e queremos resolver a situação, é muito provável que, se isso não for direcionamento do Senhor para você, isso cause mais angústia na minha e na sua vida. Quando então Davi escolhe depositar a sua esperança em Deus, ele tem duas grandes consequências. A primeira é que Deus se inclina e ouve o grito de socorro de Davi. Isso é importantíssimo para nós nas Escrituras. Toda vez que a Bíblia vai dizer que o Senhor se inclina e ouve, é porque ela já está mostrando o passo a passo de Deus para resolver a problemática. Deus não dá atenção à toa aos nossos pedidos, aos nossos clamores, ao nosso socorro. Se Ele se inclina e se Ele ouve, Ele resolve a situação. É assim em todo o escopo e o arcabouço das Escrituras. Todas as vezes que a Escritura mostra esse movimento de Deus, o movimento de se inclinar e ouvir, ela está querendo nos mostrar que o Senhor está se importando e vai resolver a problemática, e ela já dá indícios de que isso vai acontecer. Agora, a segunda grande consequência está no versículo de número 2. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Aqui você tem imagens simbólicas, bem comuns dentro do cano das Escrituras: poço, cisterna, rocha. Os poços sempre acompanhados daquilo que se esperava deles, aquilo que se espera deles, de água potável, água que mate a sede, que resolva o problema da necessidade humana. Talvez você se lembre da cisterna rachada de Jeremias capítulo 2, que era atrelada a homens que constroem ídolos na esperança de solucionar as suas demandas e ter ouvidas as suas súplicas. Lembra de Jeremias 2? Quando Deus vai dizer que aquele povo, por meio do profeta Jeremias, estava ele construindo cisternas, ou seja, poços de água rachados. Pareciam poços, parecia que ia matar a sede, parecia que ia resolver o problema, mas quando eles bebiam, a água estava contaminada, porque uma cisterna rachada, ela enche de terra. Essa é a realidade. E essa é a mesma linguagem que o salmista está usando, uma linguagem que vai mostrar que essas cisternas construídas por esses idólatras em Israel não cumpriam de fato o seu papel, e elas se tornavam inúteis. Davi tem uma forma de pensar e de se expressar nesse salmo muito parecida. Ele diz que estava num poço de destruição, e que nesse poço havia lama. Ainda no livro do profeta Jeremias, nós vemos que em algum momento o profeta foi colocado num poço exatamente assim, cheio de lama, para que ele morresse. Em Jeremias 28, verso 6, você pode analisar essa situação. Irmãos, Davi poderia ter pensado em algum momento que ele estava cercado de poços, cercado de condições das mais variáveis e favoráveis para resolver os seus problemas. Afinal, se alguém atentasse contra ele, o seu povo, ele tinha poderio militar para resolver. Se a crise de escassez aparecesse, ele tinha recursos para sobreviver, ele tinha dinheiro. Davi era o rei. Se o problema fosse espiritual,
Ele era o rei escolhido por Deus. Ninguém toca no ungido do Senhor, não é isso que ele vai dizer? Davi então cai na real e assume que estava num poço de destruição, num poço que talvez aparentasse ter água limpa, mas estava atolado até o pescoço de lama, de sujeira. E nessa lama ele estava se afundando em direção à morte. Em direção à morte. Olhando para a nossa realidade, irmãos, a pergunta que nós devemos fazer é: quais os poços de lamas que nós já estamos depositando a nossa esperança para 2026? Qual poço de lama nós já estamos projetando colocar a nossa esperança em 2026? Em 2026 eu vou ganhar um aumento. Quando eu ganhar um aumento, eu vou ser feliz, minha casa vai prosperar, tudo o que eu preciso vai acontecer. Ou vou mudar de trabalho. Em 2026 eu vou casar, porque quando eu casar, mais da metade dos meus problemas se esvaem, vão embora, meus problemas, quando eu casar. As minhas inclinações sexuais, o meu pecado, o meu desejo, minha cobiça, porque quando eu casar, terei tranquilidade com a minha esposa. Meu irmão e minha irmã, quais são os poços de lama que nós já estamos depositando ou construindo para colocar a nossa esperança de que dali sairá água, a água que vai matar a nossa sede em 2026, colocando a nossa esperança em qualquer outra coisa, talvez até em nós e não no Senhor? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. O Senhor transporta o salmista desse lugar escorregadio e coloca em piso firme como a rocha sempre simbolizando um lugar seguro e inabalável. Diferente de uma casa construída sobre areia, nós falamos isso pela manhã, que no primeiro vento ela desmorona, ele é resgatado e posto sobre um fundamento sólido. Por isso, o movimento do versículo 1 é ativo. O salmista tira a esperança dele dos poços de lama e coloca em Deus, quem realmente pode pôr os seus pés em chão seguro. E aí eu me lembro também de Salmo 73, Salmo de Asaf invejando que aqueles que não conhecem o Senhor estavam prosperando, e ele não. Senhor, como pode o ímpio prosperar? Não ter metade dos problemas que eu tenho, e eu sou crente? Até que, nessa oração, o coração dele vai sendo moldado, e tem uma mudança ali do versículo 18 do Salmo 73, não sei se os irmãos se recordam, onde o salmista começa a refletir melhor, entendi, o Senhor tem colocado eles em piso escorregadio, e eu posso dizer que mesmo em meio às minhas dificuldades, mesmo com os meus problemas, nos quais eu não sou blindado, mas em meio a esses problemas eu tenho a convicção de que o Senhor nunca me deixará, e o Senhor é a minha rocha firme. Irmãos, o Senhor é a nossa rocha firme, e assim, quando a angústia deixa Davi, os lábios do salmista entoam um novo cântico, versículo 3, leia: pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Em salmos posteriores, como 96 e 98, a frase um novo cântico é associada com eventos finais, ou o fim dos tempos, como é em Apocalipse, por exemplo. Aqui ele denota o cântico de salvação de Deus, que Deus lidera como parte da sequência das ações práticas do Senhor. Olha o que Deus está fazendo: Deus se inclina, Deus ouve, Deus ergue o salmista, Deus põe ele na rocha, Deus firma ele, e agora o que ele faz? Coloca nele um novo cântico. Deus é o agente principal da história, é Deus que está fazendo. Percebe como Deus ouviu a oração de Davi? Ele ouve, ele se inclina e ele começa a agir na oração. Nada mudou na vida de Davi. O que mudou foi o coração do salmista. O que está sendo transformado é o coração do salmista.
e ele vai entendendo como é que Deus opera na vida dele. Parte B, muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. As experiências de Davi serão um testemunho a muitos outros que também virão e acharão refúgio nesse Salvador. Mas no segundo ponto, caminhando já para o nosso fim, nós temos 3 pontos. Nós vemos o conteúdo nesse novo cântico que Deus colocou na boca do salmista. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir falsos deuses falsos. O novo cântico é um cântico teocêntrico, onde Deus está no centro, é um cântico alegre, mas não uma alegria cantada para aquilo que tinha simplesmente sido solucionado na vida do salmista, mas uma alegria por ter por perto aquele em quem ele sempre poderá confiar e depositar a sua esperança. No verso 4, ele continua trabalhando no contraste entre os enaltecidos e os bem-aventurados, como a Ara traduz, e felizes, contra os que optam por confiar e seguir orgulhosos, que justamente por serem orgulhosos, decidem se afastar da rocha firme, do chão seguro e confiam em deuses inúteis, poços de lama e destruição. Então no verso 5, Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós, eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. E aí eu me lembro de uma irmã da SAF lá de Minas, lá em Minas Gerais, tinha uma irmãzinha da SAF, que ela dizia ser, eu nunca a escolhi, tá? Foi predestinação, ela me escolheu para ser o filho de oração dela, e ela disse, é você, Dona Chica, faleceu Dona Chica. E a Dona Chica, ela sempre que ela me encontrava, ela me perguntava quais eram os meus motivos de oração. Mesmo depois de eu ter ido para o seminário, quando eu voltava para Passos, a Dona Chica me perguntava quais eram os meus motivos de oração, o que eu precisava, o que estava acontecendo na minha vida, e que ela poderia começar a orar nos próximos meses, no próximo ano, ou até o fim da vida dela, que eu acho que foi o que aconteceu. Dona Chica orou por mim até o final da vida dela. E eu me lembro de uma vez perguntar para a Dona Chica, e a senhora? O que a senhora está precisando? O que a senhora pode me falar sobre a vida da senhora? Como você está? Como está a sua família? O que você pode compartilhar comigo? E a resposta da Dona Chica foi a mesma para mim como para muitas outras pessoas. Ela dizia assim, ô meu filho, Deus tem feito tanta coisa boa na minha vida que eu nem sei para onde começar a te falar. Eu não sei o que contar para você, é só bênção, só tenho bênção na minha vida. Então você pode agradecer pelas bênçãos da minha vida se você quiser. E muitos outros dizem que quando perguntava para Dona Chica, tudo bem, está tudo certo? Eu nem sei por onde começar para contar as bênçãos do Senhor para você. O que está acontecendo na minha vida, na vida da minha família. Dona Chica provavelmente sabia que tinha problemas e poderia até contar sobre esses problemas, mas talvez a Dona Chica já tivesse experimentado tantas vezes da presença de Deus, tantas vezes da presença daquele no qual ela colocava e depositava a sua esperança dia e noite, que a Dona Chica tinha percebido que a questão da vida dela não eram os problemas, não eram as dificuldades, e sim quantas bênçãos, quantos livramentos, quanta graça, quanta misericórdia de Deus ela já havia recebido na sua vida. E o que transbordava do coração dessa senhora era somente gratidão. Eu queria muito saber quais eram os problemas da Dona Chica, porque eu queria interceder por ela, mas ela só queria me tranquilizar e me ensinar que na vida nós precisamos depositar a nossa esperança no Senhor, porque quando depositamos a nossa esperança no Senhor, a gente só sabe contar as bênçãos que Ele continuará nos dando. Irmãos, quem deposita a sua esperança no Senhor vai cantar e louvar. Salmo 42, verso 5, por que está abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu auxílio e Deus meu. Terceiro,
e último ponto para nós, a transformação do salmista. O salmista demonstrou grande prontidão em responder com um compromisso pessoal ao que Deus requereu no versículo de número 7. Como Isaías 6, 8, ele se pôs à total disposição de Deus, eis-me aqui. Se Davi está falando como rei, então é bem provável que esteja se referindo ao que estava escrito sobre o rei na lei de Deuteronômio, na lei deuteronômica. No livro está escrito a meu respeito. Ele estaria se referindo a todas as demandas escritas que Deus impõe sobre Davi como rei. Davi percebe que os sacrifícios repetidos todos os anos, por mais que necessários, porque ele não os abole, eram incapazes de agradar o coração de Deus. Uma compreensão semelhante ao que o profeta Samuel vai dizer no capítulo de número 15, verso 22. Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. A grande verdade é que os sacrifícios de ritual, nós bem sabemos disso, não agradavam e eram incapazes de aperfeiçoar o coração do povo, o coração daqueles que ofereciam. As ofertas não traziam transformação e arrependimento genuíno para aqueles que repetidamente depositavam a sua esperança em poços de lama, muitas vezes construídos por eles mesmos. Davi então entende que vale mais um homem que decide intimamente viver para a glória de Deus em obediência, do que um que cumpria uma cartilha de ordenâncias para se retratar dos seus pecados e mascarar um coração de pedra. Olha a profundidade do que Davi entende. Davi reflete e sabe que o Senhor não estava mais interessado em holocaustos e sacrifícios. Ele queria o coração do salmista. Ele queria o seu coração. Mais vale um homem temente a Deus, que luta contra o pecado, que deseja viver para a glória de Deus, do que um homem que deseja cumprir uma cartilha de ordenanças para mascarar um coração que está longe da presença do Senhor. Isso é para mim e para você. E eu queria que você levasse essa frase para você também, para 2026. O Senhor está muito interessado no meu e no seu coração, meu irmão. Eu fico muito feliz de te ver aqui hoje. Confesso, esperava que janeiro fosse ter uma média menor de pessoas no nosso culto. E não teria problema. Mas eu estou muito feliz de te ver. Mas acima disso, meu irmão e minha irmã, o Senhor te olha aqui nessa noite. E Ele deseja ardentemente que o seu coração seja um coração que pertence a Ele. Que você esteja aqui constrangido, não de corpo, não de casca, não simplesmente por estar. Não simplesmente por estar. O Senhor deseja o nosso coração e é isso que Davi entende. Sacrifícios e ofertas, o Senhor está cansado. Mas o meu coração é o que o Senhor deseja todos os dias. O que Davi talvez não soubesse é que essa insatisfação teria fim e que outro homem se apropriaria de suas palavras para de fato satisfazer por completo a vontade de Deus e estabelecer uma nova realidade na aliança do Senhor. E aí eu queria que você abrisse para nós concluirmos a nossa mensagem em Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus 10, de 1 a 10. Diz assim o texto de Hebreus, Hebreus 10, de 1 a 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Deu para entender esse começo? Vou ler de novo. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto têm sido purificados uma vez por todas,
não mais teriam consciência dos seus pecados, de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso se deleitaste. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Uma vez por todas. O autor aos Hebreus está dizendo que Deus estava cansado de sacrifícios que não aperfeiçoavam o coração, cansado de resolver o problema das cisternas rachadas, dos poços, das idolatrias, da esperança de um povo que era sempre depositado em algo que não o seu Deus. E ele percebeu e bem sabia que a lei nunca seria poderosa o suficiente para moldar o coração do homem. Mas então ele vai dizer que pelo sacrifício do teu Filho, Jesus Cristo, que também cumpriu toda a lei, hoje o meu e o seu coração pode ser aperfeiçoado. Hoje o meu e o seu coração pode ser transformado. E a lei que antes nos aprisionava, agora é a nossa verdadeira liberdade em Cristo Jesus. É isso que o salmista está dizendo, é isso que o texto de Hebreus está dizendo. Uma obra consumada, uma sombra consumada na boca do Senhor Jesus. Pelo cumprimento da vontade que o Pai tinha para com seu único Filho, Ele cancela os sacrifícios, porque apresenta em Jesus o seu próprio sacrifício, um derramamento de sangue suficiente para os pecados de toda a humanidade, de todas as eras, e eficaz na vida do seu povo. Porque se Davi precisou errar e pecar contra o Senhor para perceber a urgência de obedecer, o Filho de Deus viveu em obediência completa e morreu no meu e no seu lugar, em troca do meu e do seu sacrifício. Porque se Davi precisou errar e pecar, o Filho de Deus viveu em obediência por mim, por você, meu irmão e minha irmã, e o final dele é triste, o final dele é de morte. Mas o final do final, assim eu posso dizer, quando dessas letrinhas e depois tem uma cena pós-crédito, a cena pós-crédito da vida de Cristo é que a morte não foi capaz de derrubar o nosso Deus, e Ele é ressurreto dentre os mortos, está sentado à destra de Deus e voltará para nos buscar como igreja do Senhor. Essa obra tem um efeito poderoso em nós, ela nos liberta da prisão do pecado, ela nos eleva a uma posição de santos, separados da criação caída, essa mesma criação que a gente falou que jaz no maligno. Ele asperge o nosso coração de pedra, insensível diante do pecado, idólatra, e o transforma num coração de carne, capaz de se arrepender e ser aperfeiçoado de glória em glória, de santidade em santidade, até que Ele venha, limpe nossas lágrimas e coloque um cântico de louvor eterno em nossos lábios, assim como Ele coloca no seu salmo, no salmista Davi, no rei Davi, no salmo de número 40. Irmãos, nós temos onde depositar a nossa esperança, nos basta seguir os passos de Jeremias em seu livro de Lamentações e rotineiramente trazer à memória aquilo que pode nos encher de esperança. Não é isso que Lamentações de Jeremias vai dizer? As misericórdias do Senhor no seu Filho são a causa de sermos salvos e termos uma esperança que transcende os limites do que vemos, uma esperança eterna, uma esperança eterna. E ele termina o salmo, ou melhor, a perícope que nós lemos. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia, como sabe, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça, falo da tua fidelidade, da tua salvação, não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. O movimento natural de alguém que é transformado, de alguém que o seu socorro é ouvido,
o seu problema é resolvido, seu coração é transformado, é contar para os outros, é anunciar o Evangelho, é contar as boas novas de Cristo para toda e qualquer criatura. Meu irmão e minha irmã, se o Evangelho não transborda do nosso coração para a nossa boca, talvez o Evangelho não seja nada para nós. Eu queria que você pensasse sobre isso. Se não transborda da nossa boca, se a gente está aqui de casca e nosso coração está longe do Senhor, meu irmão e minha irmã, você e eu, nós depositaremos nossa esperança no nosso trabalho, na força do nosso braço, no nosso casamento, na nossa boa fama, boa reputação, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, mas não no Senhor. O que levar para a mala em 2026? Leve para a mala a esperança em Cristo Jesus. É ela que vai nutrir seus dias, é ela que vai trazer renovo para você e para mim, é ela que vai transformar a nossa vida, é ela que vai transformar o nosso pranto em alegria, é ela que vai nos conduzir até o final de 2026, na graça de Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, nós vamos entoar o hino, a chamada final.